Olá, meus irmãos, a paz. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e aos 362 inscritos que estão aí dando essa força para o canal. Eu quero pedir vocês também, que estão assistindo o nosso conteúdo, para vocês se inscreverem no canal, irmão. Não somente assistir o vídeo, mas também deixar aí seu like e se inscrever no canal, tá bom? Nossos vídeos estão batendo muitas visualizações, tá? O nosso conteúdo aqui dá muito trabalho editar vídeo e é muito cansativo, mas quando você se inscreve no canal, me dá mais gás, mais ânimo para que eu possa continuar gravando mais vídeos e trazendo mais informações para vocês, tá bom? Muito obrigado aí por você estar assistindo agora esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família. Bom, o assunto hoje aqui no canal Papo Reto com o Reinaldo é sobre a Igreja Deus Amor. Nós temos aí o pastor Sérgio Sola, que é ex, da Igreja Deus Amor, ex-pastor Deus Amor. Ele já foi vice-presidente das Igrejas Deus Amor, cujo era genro do Davi Miranda. E eu quero colocar aqui aos poucos, esse vídeo vai ficar só um pouquinho longo, porque a gente vai ver como que era a Igreja Deus Amor e como está a Igreja Deus Amor agora. Gente, eu entrei para Deus Amor na época, eu era bem jovem, eu tinha o quê? 18 anos de idade, em 1994, e a igreja era fervorosa, era outra igreja, não é essa agora que está aí cheia de holofote, essas coisas todas. Eu não quero ser muito longo aqui na minha fala, só que eu acho o seguinte, irmãos, na minha concepção, espiritualmente falando, não deveria mexer naquilo que já estava pronto, né? É como se você pegasse a massa de um bolo e colocasse muito açúcar, sendo que o bolo já estava com a massa já preparada certinha, e ali então eles estão mexendo na massa da doutrina, da oração. Isso é muito perigoso. A gente vai ver isso aqui agora, vamos relembrar bons tempos, vamos relembrar aqui agora coisas boas, e não somente aqui esse canal não é somente para manchar a imagem de ninguém, tá? Mas é para ajudar a igreja a crescer, gente. A gente somos protestantes. Primeiramente, a igreja não é quatro paredes, a igreja somos nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Quando Paulo fala à igreja de Coríntios, ou não saber que vós é o templo do Espírito Santo de Deus, conveniente de Deus que habita em vós. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, vamos assistir pedaço por pedaço, tenha um pouquinho de paciência e peço mais uma vez a vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like, seu joinha e vamos prosseguir aqui com mais vídeos para vocês, tá bom? Quando você se inscreve no canal, me dá mais força aí para poder eu conseguir avançar, porque eu sei que vocês estão gostando do canal, tá bom? Vamos assistir agora um pouquinho do Sérgio Sola falando, e aí eu vou mostrando como era Deus Amor antes e como está agora. Vamos lá? Eu vou continuar falando aqui mais uma parte do grande homem de Deus, missionário Davi Miranda. Outro dia uma pessoa falou para mim esquecer os Mirandas. Mas eu não estou falando dos Mirandas. Não estou aqui falando do pastor Lorival de Almeida. Não. E tem coisas maravilhosas para falar a respeito dele também, né? Muitas coisas ele fez errado, amém. Mas quem não erra, né, irmãos? A sua esposa Débora, a cantora Débora, né? Mas eu não quero falar dos Mirandas. Eu quero falar do missionário Davi Miranda, meu pai na fé. Ele era meu pai na fé, meus irmãos. E a minha admiração, até o título desse vídeo pode colocar, admiração do pastor Sérgio pelo missionário Davi Miranda. Isso nunca ninguém vai mudar, tá, irmãos? Ninguém vai fazer eu me mudar. Aprendi com ele, aleluia. Muitos até falam, né, que eu imito o missionário Davi Miranda. Não é, meus irmãos. Não é que eu imito o missionário. É que desde quando eu me converti, eu trazia aquele desejo no meu coração de ser usado como o missionário Davi Miranda. Então, não é que eu imito. Ele
foi meu pai na fé. Aleluia. E não tem como, irmãos, alguém querer fazer eu ter ódio, né, pela vida ou pela pessoa que foi do missionário Davi Miranda. Jamais. Jamais vou ter esse ódio. Tem pessoas que nutrem este ódio no coração, mas eu jamais vou, meus irmãos, nutrir este ódio, jamais. Sempre respeitei, tá? Sempre respeitei. Muitas pessoas falavam besteiras, ou falam besteiras, né? Mas eu sempre respeitei o missionário, né? Em vida, e também o respeitarei em morte. Tá, irmãos? Não vou difamá-lo. Alguém diz, mas pastor, missionário Davi Miranda fez coisas erradas. Quem não fez, irmãos? Outro dia eu estava aqui falando, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Atira. Você que não tem nenhum pecado, atira a pedra em mim. Você que tanto me acusa, aponta o dedo, né? Atira a pedra. Se você não tem nenhum pecado. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para tirar a pedra em alguém? Se nós, irmãos, temos pecado. Então isso aí que o pastor Sérgio Soares está dizendo é pura verdade, irmão. A gente não tem que só criticar Deus e amor. A gente não tem que ser juiz da Deus e amor. A gente tem que falar das coisas boas. Para ver se entra na cabeça aí do Davi Neto, dos parentes aí, né, deles, que não é mudando o foco, não é tirando a glória de Deus da igreja, afastando a presença de Deus e tirando os membros fiéis, irmão. Porque tem muitos irmãos aí de idade que eles são acostumados a andar com essas roupas. Você está entendendo? Isso não quer dizer que eles são melhor do que a batista, que a metodista, não. São pessoas que realmente se converteram a Cristo de verdade. Não são fanáticos, que se converteram, que se entregaram para Cristo. Aí se cumpre aquilo que Paulo falou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gente, é lamentável o que está acontecendo com a IPDA. Que Deus possa levantar homens e mulheres extraordinárias nesse ministério para que mude isso, para que eles acordem. Deus tem que dar um despertamento para esse povo, porque se continuar assim, vai continuar aquela palavra e acabou. E fosse a glória de Deus, né? Que aí cabode. E fosse a glória de Deus, acabou. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que orar. O que tem que mudar a igreja não é a gente, é Cristo que muda a igreja, é o Espírito Santo que muda a igreja. Então é necessário a gente ouvir, às vezes, um ex-pastor falar, como eu, de lá, que já fui de lá há muitos anos, que vi muita coisa errada, inclusive fazer muitos vídeos aqui explicando de muitas coisas de relatório, por que eles trocam o dirigente. Vocês vão ver isso aqui em primeira mão, tá bom? O que eles fazem para quando quer tirar um pastor da igreja, eles armam, né? Eles combinam. Mas eu quero dizer para você que a Igreja de Deus Amor era uma igreja fervorosa, gente. Os cultos eram na praça, como na Praça 15 aqui no Rio de Janeiro. Pode colocar aí que deve ter vídeos aí antigos com o pastor Sérgio Soares, com o Davi Miranda, com outros pastores. Os pastores eram usadíssimos na mão de Deus, eram instrumentos na mão do Senhor. Hoje em dia você não vê isso mais. Por quê? É culpa de Deus? Não, o povo não quer buscar. Os obreiros hoje em dia é tudo intelectual, é tudo gravatinha, nada contra estudar teologia, mas poxa, e o poder de Deus fica onde? São Mateus 22, 29. Errai não conhecendo o poder de Deus nem a Escritura. Tem que conhecer a Escritura, mas tem que conhecer o poder, meu irmão. O Davi Miranda não tinha muito conhecimento da Bíblia, mas ele conhecia o poder de Deus, mas ele tinha um pouquinho de conhecimento. E com esse pouquinho de conhecimento, a igreja avançou em mais de 140 países. Então, pastor Sérgio Soares, que Deus abençoe. Irmão, esse testemunho foi muito bom. O Sérgio Soares está falando uma coisa muito boa aqui, sabe? Coisas que edificam a nossa fé. Viu, pastor Sérgio Soares? Muito obrigado aí. Todos os créditos aí pro canal do pastor Sérgio Soares, tá bom? Todos os créditos aí para ele. O Sérgio Soares eu já cheguei a trabalhar na gestão dele no Rio de Janeiro, quando ele dirigia senador Pompeu, quando ele dirigiu todos os estados do Rio de Janeiro, ele estava ali ajudando, auxiliando. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe os que vão se inscrever no canal, os que vão deixar o like, continua assistindo aí, e só quem tem a perder com essas mudanças, né, de mentalidade, essa visão regenera aí, é os membros
que deram sangue, que deram a sua vida, os obreiros, os evangelistas, os missionários, porque essa geração que está aí não sabe nem o que é jejuar direito, não sabe. Mas que Deus abençoe, que Deus continue abençoando. Vamos ouvir mais um pouquinho, ó. Até o próximo vídeo. Deixe seu like aí, seu joinha, e se inscreva no canal. Temos que primeiro olhar para nós, né? Depois, se nós tivermos condições, olhar para o outro. Olhe primeiro para você. Mas, como eu estou dizendo aqui, qualidade, coisas lindas, irmãos. Eu tive grandes experiências com o missionário, grandes experiências, né? Andei com ele, orei com ele, discutimos, né? Ele me repreendia, depois ele dizia, eu faço isso porque eu amo, ele é como meu filho. Tá vendo, irmãos? Ele dizia, eu repreendi, pastor Sérgio, porque eu te amo, como você é como meu filho. Né, irmãos? Eu, muito jovem ainda, muito novo, quero dizer, não tinha talvez essa experiência, né, que eu tenho hoje. Talvez eu não recebia, né, como essas palavras como se fosse hoje. Mas é assim, né, irmãos? E eu dou graças a Deus por tudo que eu aprendi com o missionário, tá, irmãos? Ser como ele jamais serei, não vou conseguir jamais, né? Porque como ele não vai ter outro, pode ter certeza, não vai ter outro, irmãos. Muitas pessoas me perguntavam, pastor Sérgio, o missionário, ele tinha televisão em casa? Não, o missionário não tinha, meus irmãos. Isso eu posso categoricamente afirmar aqui, tá? Eu frequentava a casa dele, tá, irmãos? Quantas vezes ele pedia para mim entrar no quarto dele para pegar algum documento, alguma coisa, eu entrava, não tinha nada, armário dele só tinha roupa mesmo, não tinha televisão escondida dentro do armário. Enfim, irmãos, ele foi um grande homem de Deus. Agora me acordo com meus olhos abertos. Meu Deus, está chegando mais gente. Povo de Vitória, não venha mais. Não venha mais para cá, povo de Vitória do Espírito Santo. Já tem mais de 200.000 pessoas. Está morta. Mais outra aqui para Jesus ressuscitar. A nossa mão é muito grande. Está morrendo até gente aqui, ouvindo. 70 gente, tão apertado aqui. Não venho, se contente de vir em casa. Nessa altura já passa de 200.000 pessoas. Nessa altura já passa de 200.000 pessoas aqui na Praça de Jesus. Levante as mãos para cá. Grita, ó Deus, Jeová! Deus da ressurreição dos mortos! Deus da vida! Poderoso! Retorna agora! Espírito de vida sobre esta jovem, para que viva. Orienta a velha! Meu Deus, o Senhor nos diz, e dois de nós, concordar na terra, a respeito de qualquer coisa que pedir em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Retorna agora o Espírito de vida sobre esta jovem, para que volte a ressuscitar. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, já ressuscitou, já ressuscitou, já ressuscitou, já ressuscitou, já ressuscitou, já ressuscitou, já ressuscitou. Aleluia!
Quem ouviu ela, grita amém. Tem coragem de ouvir uma defunta, tem? Tem coragem de ouvir uma defunta, tem? Ex-defunta, ex-defunta, agora ressurreta, viva! Glória a Deus, glória a Jesus. Como é teu nome, irmão? Como? Não entendi. Olha a Marta falando aí, olha a Marta falando. Olha a Marta falando. Glória a Deus. Eu não acredito para vocês o que é a Assembleia dos Santos. A Assembleia dos Santos não é só para a cura de todo mundo. É para Jesus ressuscitar os mortos também. Está vendo vocês que duvidarem como eu, que o jovem que é ressuscitado? Olha aqui, quem viu ela morta aqui? Quem viu ela morta? Quem viu ela morta? Moça, o que você estava sentindo quando você veio a falecer aqui agora? Tonteira e dor nas pernas. Tonteira e dor nas pernas. Você foi faltando respiração e você veio a falecer. É. Como é que você sentiu agora? Esfriando o corpo, como é que quando o espírito sai do corpo? O que acontece? Explica para nós. Eu nunca morri, eu não sei. O que você sentiu na hora? Sentiu frieza, o corpo, saindo alguma coisa do teu corpo, assim, você sentiu alguma coisa sobrenatural? Diz para nós quando estava falecendo aqui. Eu estava deitada e eu em pé meu espírito saiu e eu vi o meu corpo deitado. Você viu? Então você viu o teu corpo, o espírito sair do teu corpo. Vi. Aqui agora. Aqui agora. Onde você estava? Mais ou menos. Lá no meio da multidão. É. Quem viu ela vir carregada, morta? Quem viu aí? Quem viu aí, grita amém! Como é teu nome? Fala mais uma vez. Valdirene Saltner. Quantos anos você tem, Valdirene? 13. 13 anos. É. Você talvez diga aperto demais da multidão que você veio a falecer. É. E você não estava vendo nada mais depois que você veio a falecer no meio da multidão? Estava não. Estava igual com esquecimento, como diz a Bíblia, né? É. Hein? Ela é prima do outro que foi ressuscitado e não está dizendo. Olha aí, irmão, olha aí o espírito da morte. Hoje, irmão, o espírito da morte está lutando contra essa família, mas o espírito da vida tomou conta dessa família agora. A gente está vendo o que é aqui? Vocês veem que a Deus amou na época, como o pastor Sérgio Soares está dizendo aí, tá? Ela era uma igreja mais avivada, era um avivamento muito abençoado por Deus, tá? E muitas pessoas pensam que avivamento é você ficar pulando dentro da igreja, rodando, sapateando. Não, avivamento é isso aí. É mudança de comportamento, sabe, irmãos? É quando você vê o poder de Deus na igreja, era o que acontecia na igreja primitiva, e o povo ali recebia, né, aquele calor do Espírito Santo, aquele fogo divino, aquele avivamento, e muitos eram curados, e a igreja crescia, como está em Atos capítulo 2, né? Se você ler o texto de Atos, você vai ver que a igreja primitiva era cheia do poder de Deus. A Deus amou também, pegou essa fase na época do nosso saudoso Davi Miranda, que partiu para o Senhor em 2015, vítima de um infarto. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, hoje eles querem copiar a imagem de uma igreja, né, sem problema aqui com os irmãos da Igreja Batista, da Wesleyana, nada disso. Eles querem copiar o modelo das igrejas que só louva, que tem aquela tradição de não orar muito, não buscar muito, que eles acham que é fanatismo. Me desculpa os irmãos a falar assim, mas orar demais não é fanatismo, quanto mais oração, mais poder. Porque o próprio Jesus falou assim, ó, pedir, dá-se-vos. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Então, se eu não pedir, se eu não insistir, como que eu vou receber? Né? A gente tem que se esforçar. Então, essa igreja que está aqui hoje, no Ministério Deus e Amor, essa igreja está muito devagar, por quê? Acabou aquela oração que tinha aquele fervor direto, aquele jejum, que eles falam que é fanatismo, para que tanto jejum, para que tanta oração? Gente, a Deus Amor foi levantada nessa forma,
Então não tem como mudar isso, não tem como tirar isso. É como se tirasse um pedaço do dedo do corpo humano, ou um dedo do corpo humano, um pedaço do corpo e sentisse. É o que eles estão sentindo agora. Então o pastor Salistara está relembrando os bons tempos. E realmente eu estive lá dentro, eu vi como funcionava, eu vi paralíticos andando. Inclusive eu só trago agora um trecho aqui de paralíticos andando. Vamos ver agora, já já eu volto comentando. Vamos assistir. Nós temos que respeitar a imagem dele. Ah, mas ele fez coisa errada. Irmãos, eu não estou aqui para apontar erros. Não. Nem o nosso Deus, ele quer que nós fiquemos apontando erros, mas sim as qualidades. Aleluia. Porque erros todos nós temos. Erros todos nós temos, irmãos. Não adianta. O único que não praticou erro nesta terra foi Jesus. O único. Os demais, irmãos, todos pecaram, diz a Bíblia, e carecem e precisam da misericórdia de Deus. Então não adianta alguém dizer: ah, Sérgio Sora está defendendo o missionário. Não, irmãos. Eu não estou defendendo, mas eu não estou aqui para julgar. Eu não estou aqui para trazer a memória dele às pessoas como uma má pessoa, porque ele não era. Tá, irmãos? Ele não era. O missionário tinha um coração, sim, ele era uma pessoa assim bem rígida, né, irmãos? Ele é uma pessoa muito experiente, tá? Ninguém enganava o missionário fácil, não. Quem pensava que estava escondendo o missionário, fazendo coisa escondida, estava enganado, tá? Porque Deus, irmãos, ele, não sei, irmãos, ele tinha um projeto tão grande com o missionário que revelava as coisas para o missionário.
as coisas chegavam para ele, irmãos. Não adiantava fazer escondido, que chegava para ele. Então não adianta, irmãos, nós querermos falar, né, do erro, tá? Do erro. Porque eu vejo pessoas, irmãos, entrando em canais no YouTube só para falar de erro, só para pegar falha. Por que não pega a qualidade? Eu me lembro, quando o missionário orava, o fogo descia do céu, gente. Oh, aleluia! A glória de Deus descia. Mas de tal forma, paralíticos andavam, irmãos. Aquilo não era montagem, não. Eu presenciei, irmãos, pessoas levantando da cadeira de rodas. Saia do corpo desse homem, saia do corpo dessa mulher, toda obra do diabo, toda obra profana de Satanás, eu ordeno agora, eu seja do Cordeiro, saia do corpo desse homem, saia do corpo dessa mulher, ó espíritos profanos, que tem enganado a humanidade, eu te repreendo, Satanás, eu te ordeno agora, em nome de Jesus Cristo, saia, demônio do inferno, não adianta, Satanás, querer resistir à espada do Senhor. Eu presenciei paralítico levantando a muleta. Aleluia. Glória a Deus. Era impressionante, impactante o que Deus fazia. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês aqui através desta live, né, que eu tive uma grande experiência, viagens, muitas vezes concentrações que o missionário não podia ir, mandava eu, né? E não que eu imito ele, mas é a minha forma, eu aprendi assim, irmãos. Paulo dizia, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo, não é? Sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, irmãos, eu procurei sempre imitar o missionário em vida, né? Ele orando, ele derramando lágrimas. Quantas vezes eu presenciava o missionário chorar. Isso ninguém conta, né, irmãos? Isso ninguém fala. Quantas vezes eu presenciei, meus irmãos, ele derramar lágrimas. Quantas vezes eu pensei até que o missionário ia ter, meus irmãos, um ataque fulminante. Por quê? Eu via, meus irmãos, quantas vezes eu via até a boca dele entortar. A boca dele entortava, irmãos, de nervoso que ele passava. Isso ninguém conta, né, irmãos? Isso ninguém fala. Mas quantas vezes eu vi a boca do missionário entortar, meus irmãos, eu pensei, meu Deus, o missionário vai ter um ataque, né? Porque, irmãos, era muito problema. Era muito problema, meus irmãos, né? E ele sempre preocupado. A preocupação dele com as coisas da igreja, com as coisas de Deus, eram muito grandes, irmãos. Ele era um homem super preocupado, né? Isso ninguém fala. E quantas vezes eu contemplava chorando. Aquilo, meu irmão, me derretia, por dentro de mim, meus irmãos, me acabava. Quantas vezes eu me lembro até hoje, a Rádio Morada do Sol, a antiga Rádio Morada do Sol, que agora não sei nem se tem programa lá mais, tinha o senhor Antônio. O senhor Antônio era o dono da rádio.
Ainda era igreja lá embaixo, mas aquela de coluninha de ferro ainda. E o escritório era tudo feito de divisórias, né? E aí, irmãos, ele falou comigo, pastor Sérgio, o dono da rádio, Morada do Sol, vai vir aqui hoje para discutir o preço do programa. Ele estava preocupado, porque ele não queria sair daquela emissora. Era M, né, irmão? Aquele tempo não tinha FM. Ele preocupado, e agora, pastor Sérgio, nós vamos perder esse programa. Eu disse, não, missionário, vamos. E naquele dia, meus irmãos, Deus me fez participar daquela reunião. Eu, missionário Davi Miranda, e o senhor Antônio. Nós sentamos lá para discutir o preço do programa de rádio. E o senhor Antônio, ele veio pedindo mais de 200 mil na época. Olha bem, irmãos, mais de 200 mil, era muito dinheiro. E eu falei, senhor Antônio, a igreja não tem condições. E o missionário falou assim, senhor Antônio, infelizmente, nós não vamos poder continuar então. Mas no fundo, o missionário não queria perder aquele programa. Aí, irmãos, Deus me usou aquele dia, e eu falei duramente com o senhor Antônio. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, o programa ficou naquela época por 130 mil reais. Naquela época, 130 mil. Louvado seja Deus. Muitos irmãos dizem, o pastor Sérgio pedia muito. Irmão, não tinha como, irmãos. Só lá, nessa rádio, era 130. Eu me lembro, irmãos, aqui no Rio de Janeiro mesmo, quando nós estávamos ali na frente do trabalho, na rua Senador Pompeu, eu me lembro, irmãos, que nós tínhamos programa, olha, naquele tempo não tinha rádio FM, era tudo AM, rádio Tamoio. Só na rádio Tamoio, meus irmãos, nós pagávamos 120 mil por mês, tá? Tinha a Rádio Continental, tinha também, irmãos, a Rádio Metropolitana, se não me engano era de meio-dia até às 6 da tarde. Olha quantos programas de rádio, tinha a Rádio Capital também, irmãos. Nós tínhamos 4 emissoras transmitindo, 4. Aí tem irmãos que dizem, o pastor Sérgio pedia muito. Mas, irmão, nós tínhamos que pedir. E Deus honrava. Quando o povo ofertava, Deus honrava o povo, irmãos. Aleluia! Quantos irmãos eram prosperados naquele tempo? Ei, você que está me assistindo agora na live, você foi ou não foi prosperado por Deus? Naquela época, você daquela época, Deus te prosperou ou não prosperou? Deus te deixou na mão? Deus te deixou? Não. Deus te honrou, aleluia, porque quando fazíamos voto com Deus, Deus honrava. Deus nunca deixou de honrar o povo era honrado, o povo era abençoado, glória a Deus. E eu fico feliz, irmãos, que eu fiz parte, nesta época, eu fiz parte, meus irmãos, deste avivamento, tá? Eu fiz parte, irmãos. Eu posso glorificar a Deus. Eu posso glorificar o Senhor. Aleluia. Por isso que eu estou levando, irmãos. Por isso que, louvado seja Deus, eu posso testificar. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, não importa que falam, não importa que critiquem, porque críticos sempre terão, meus irmãos. Nunca deixou de ter críticos. Sempre os críticos estarão aí de plantão. Para quê? Criticar. Mas amém. Amém. Importante é que Deus, irmãos, conhece o coração das pessoas.